Olá! Nesse vídeo aqui eu vou te explicar de uma vez por todas o que é o React e por que essa biblioteca está sendo tão utilizada no mundo inteiro. Bom, vamos lá para o nosso vídeo então. O React ele é uma biblioteca JavaScript utilizada para facilitar e acelerar a criação de interfaces de usuário rápidas e fáceis de usar. O React ele foi desenvolvido pelo Facebook em 2011 e atualmente é a biblioteca JavaScript mais popular no mundo todo. E isso é claro quando a gente fala sobre o assunto de criação e construção de interfaces do usuário. Preste atenção neste gráfico aqui do Google Trends, que mostra claramente que o React está dominando a área de desenvolvimento front-end. Nesse gráfico, o React aparece em azul. E as outras duas curvas representam o Angular, em vermelho, e o Vue, em amarelo, que são ferramentas alternativas aí para fazer a mesma coisa. Consequentemente, caso você esteja interessado em ampliar a sua empregabilidade como desenvolvedor, é essencial que você possua conhecimento de React em seu currículo. No coração de todos os aplicativos baseados em React estão os componentes. Um componente, em sua essência, é um pedaço de uma interface de usuário. Portanto, quando construímos aplicativos usando o React, estruturamos vários componentes independentes, isolados e reutilizáveis. E depois disso, criamos composições com eles para então criarmos interfaces de usuário mais complexas. Toda aplicação React tem pelo menos um componente que nós chamamos de root. Esse componente representa toda a aplicação e ele contém outros componentes filhos dentro dele. Portanto, podemos então dizer que toda aplicação React é essencialmente uma árvore de componentes. Se você já trabalhou com Angular 2 ou então uma versão mais recente, esses termos devem soar familiares para você. De qualquer forma, aqui vai um exemplo. Imagine que queremos construir um aplicativo como o LinkedIn. Podemos dividir a página em componentes como, por exemplo, a barra de navegação, perfil, LinkedIn Notícias e feed. Aqui está uma representação desses componentes em uma árvore. Então, no topo de tudo, temos o app e logo abaixo temos a barra de navegação, perfil, feed e LinkedIn Notícias. Agora, o feed contém vários componentes chamados posts, dos quais o componente like e comentário, por exemplo, estão dentro desses componentes posts. Como podemos ver, cada componente é um pedaço separado da interface de usuário. Então, é possível construí-los de maneira isolada, para então juntá-los eles, e isso, é claro, que permite também o reuso de componentes em outras aplicações. E isso é massa demais. Em termos de implementação, um componente é tipicamente implementado como uma classe JavaScript, que contém alguns itens-chave, como por exemplo o atributo state e o método render. O atributo state representa os dados que queremos apresentar quando o componente é renderizado, e o método render é o método responsável por descrever a maneira com que a interface do usuário deve ser exibida. A saída, ou o retorno do método render, é um elemento React, que é um objeto JavaScript que realiza o mapeamento de um elemento DOM. O objeto JavaScript retornado pelo método render do React não é de fato um elemento DOM. Trata-se apenas de um objeto JavaScript que representa de maneira virtual um elemento DOM em memória. Diferentemente do DOM real, que é apresentado pelo seu navegador, o objeto DOM virtual criado e representado pelo React é um objeto super leve e que é criado muito rapidamente. Quando nós mudamos o estado de um componente React, um novo elemento React será criado. E depois disso, o React irá comparar esse novo elemento e seus elementos filhos com o elemento React anterior. E nesse processo de comparação,
ele irá tomar notas das alterações que foram feitas e, com base nessas alterações, ele irá atualizar o elemento DOM verdadeiro para que ele fique em total sincronia com o elemento DOM virtual. Ou seja, quando construímos aplicativos utilizando a biblioteca React, ao contrário de outras ferramentas como o JavaScript puro ou o jQuery, nós já não precisamos mais trabalhar diretamente com a API DOM nos browsers. Em outras palavras, com o React, não é necessário escrever código fonte que manipule os elementos DOM e nem mesmo é necessário a gente adicionar Event Handlers para poder manipular os eventos dos elementos DOM. Com o React, nós simplesmente alteramos o estado dos componentes e o React automaticamente atualiza o DOM para representar esse novo estado. E é exatamente por isso que a biblioteca se chama React. Pois quando o estado dos componentes muda, o React literalmente reage às mudanças do componente e atualiza automaticamente o DOM para representar o estado atualizado do componente na tela. Uma das questões mais frequentes entre os desenvolvedores de hoje em dia é: e agora? Qual das bibliotecas JavaScript é melhor? React ou Angular? Bom, React e Angular são similares em termos de arquitetura, pois a arquitetura de ambos é baseada em componentes. Entretanto, o Angular é um framework, uma ferramenta JavaScript completa. Por outro lado, o React ele é uma biblioteca JavaScript simples, a qual simplesmente cuida para que a renderização da tela esteja sincronizada com o estado do componente JavaScript. E isso é tudo que o React faz, nada mais e nada menos. Por esse motivo, o React possui uma API pequena e fácil de ser estudada. Portanto, quando programamos uma aplicação usando o React, precisamos utilizar outras bibliotecas para fins como, por exemplo, routing ou então chamadas de serviços HTTP e etc. Só que isso não é necessariamente algo ruim, porque você pode escolher as bibliotecas que você preferir, ao invés de, por exemplo, ficar preso dentro das possibilidades que o Angular te disponibiliza. As quais, é claro, muitas vezes quebram e geram bugs de uma versão para outra. No React isso não acontece. Se você gostou desse vídeo aqui, clica já no botãozinho gostei e se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. E ative o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Enfim, isso é tudo sobre a biblioteca React e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço!